O box desse mês do Clube de Literatura Clássica remete a mais de 2000 anos de história. O teor desse livro é fonte de ensinamento moral ao longo de todos esses séculos, e a abordagem que ele tem, extremamente didática, não é algo que se restringe somente àquela época, porque é um livro universal, atemporal e acessível a diferentes públicos e culturas. Por isso que aqui, hoje comigo, você não vai conhecer algo novo, na verdade você vai relembrar algo que, sem dúvidas, faz parte da sua história. Então, vem comigo conhecer o box do mês do Clube de Literatura Clássica. Estamos falando das Fábulas de Esopo, que é uma coleção de várias fábulas, então a gente tem aí um conjunto de pequenos textos numa prosa mais simples e informal, com características peculiares das fábulas, né, que é a personificação de animais e objetos e com o objetivo no final de passar uma lição moral. E muito provavelmente você que está aqui comigo já deve ter ouvido falar de pelo menos uma história que tem nessa edição do mês. Então tem a história da cigarra e da formiga, da lebre e da tartaruga, da raposa e das uvas. Talvez quando você era criança você ouviu falar. E isso acontece porque as fábulas foram sendo incorporadas ao longo dos anos ao público infantil. Afinal de contas, ela acaba sendo uma ferramenta muito didática, né? Ainda mais com esse universo fantasioso, com animais e tal. É uma coisa que provoca a criatividade das crianças e, ao mesmo tempo, aproxima elas de conceitos importantes para o desenvolvimento delas como ser humano, né, as lições morais. Mas aqui vem um grande plot twist, que talvez você não imaginava. As fábulas de Esopo não são infantis. Pois é. Mas antes de explicar melhor sobre isso, deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal do Clube de Literatura Clássica, porque como vocês devem estar percebendo, o canal está crescendo, a gente está produzindo conteúdo aqui toda semana, então tem reviews sobre Madame Bovary, tem 3 vídeos sobre Pais e Filhos do Turgenev, tem os romances completos do Graciliano Ramos, a saga de Niall, que é o nosso clássico islandês, e também agora o último dos contos do Edgar Allan Poe. Então, se você ainda não viu, tem bastante conteúdo aí para maratonar no final de semana e também para compartilhar com os seus amigos. Então, não deixe de fazer isso. As fábulas de Esopo trazem lições morais valiosas, né? E eu vou narrar uma aqui só para vocês relembrarem do que eu tô falando. Certa vez, vendo um navio afundar com seus homens, alguém disse que os deuses julgavam injustamente, pois, por causa de um homem ímpio, pereceram também inocentes. Enquanto dizia isso, havendo muitas formigas no lugar onde por acaso estava, aconteceu que foi picado por uma delas. E tendo sido picado por uma, pisoteou todas. Hermes, então, aparecendo diante dele e nele batendo com seu bastão, disse: então não suportas que os deuses sejam juízes tais como és das formigas? Que ninguém blasfeme contra Deus quando o infortúnio sobrevém, mas antes considere seus próprios erros. Essa fábula do homem picado por uma formiga é uma das 358 fábulas que tem na edição do clube. E ela traz uma lição muito importante, né, sobre a justiça divina, sobre essa necessidade aí de reflexão das próprias ações antes de sair culpando Deus ou o destino pelas coisas que nos acontecem. Então, assim, embora as fábulas de Esopo possam ser facilmente compreendidas pelas crianças, as lições morais contidas nessas histórias têm camadas de significado. E muitas vezes essas camadas só um adulto vai conseguir entender, sabe? Então, essas lições sobre ética, sobre justiça, sobre sabedoria, sobre mentira, sobre hipocrisia, ganância, elas são lições relevantes para todas as idades, com certeza, mas talvez algumas delas um adulto conseguiria compreender com profundidade. Até tem algumas fábulas do Esopo que também são bem-humoradas e têm uma carga de ironia, sabe? A da raposa e do crocodilo é um exemplo, eu vou também ler para vocês. Uma raposa e um crocodilo disputavam sobre a nobreza de sua linhagem. Depois do crocodilo ter discorrido extensivamente sobre o lustre de seus antepassados e finalmente falado que seus pais foram ginasiarcas, a raposa disse: mas mesmo que não digas, é evidente pela qualidade da sua pele que faz muitos anos que tu te exercitas. Assim também, a refutação dos homens mentirosos são os próprios fatos. Ou seja, assim, né?
Moral da história, mesmo que o crocodilo tente impressionar com a linhagem nobre que ele tem, a verdadeira natureza dele vai ser revelada pela própria aparência. E aí esse tipo de humor ali sutil, carregado com um pouco de ironia, consegue ser melhor apreciado por adultos, com certeza, né? Porque só a gente consegue entender as nuances e todas as camadas de significado presentes nessas histórias. Só para fechar esse raciocínio, isso das fábulas de Esopo serem associadas ao público infantil é algo absolutamente normal, né? Até por conta da didática que elas têm, né? Essa capacidade que elas têm de transmitir valores de uma forma mais acessível e também por conta de todos esses elementos fantasiosos que cativam as crianças. Mas a gente também tem que reconhecer que essas histórias têm relevância e significado para adultos, especialmente quando a gente considera todas as camadas mais profundas de significado, todo o contexto histórico, né? Afinal, elas foram concebidas há mais de 2.500 anos. E também todas as questões morais e sociais que são abordadas nessas fábulas. E aí, falando um pouco do contexto, né? A gente tem que lembrar que o Esopo, que é a quem é atribuída a autoria dessas fábulas, ele viveu na Grécia Antiga, por volta do século VI antes de Cristo. E esse é o período que vai nascer muita coisa, né? As primeiras produções literárias, os poemas épicos de Homero, a filosofia grega, né? Aquele período pré-socrático, Aristóteles, Platão, enfim. Eu vou falar um pouco sobre esse contexto social num vídeo específico, até para vocês entenderem quem foi essa figura do Esopo. Eu quero me basear também no livreto que acompanha o box do mês, que é sobre a vida de Esopo. Então, se você quer acompanhar isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder o próximo vídeo. E assim, para finalizar, essa edição, eu acredito que ela tenha um significado especial para o clube, sabe? Porque ela toca na essência do propósito, que é promover o acesso à literatura clássica. Um verdadeiro leitor de clássicos, uma hora ou outra, ele precisa entender a base, e a base é a literatura grega. Por isso que, inclusive, a gente tem 2 outros gregos aqui no clube, né? Que é Orestes, Diésquilo e Eurípides também. E agora a gente tem o Esopo. Então, se você quiser aí ter o teu trio dos gregos, não deixe de adquirir essa edição belíssima, com um projeto gráfico que ficou maravilhoso, particularmente, acho que foi um dos mais bonitos que eu vi, assim, talvez o meu preferido, tá muito bem feito. E claro, já me conta aqui nos comentários se existe alguma fábula que você lembra e tem algum significado para você. Eu vou gostar de saber. Então eu desejo a vocês uma ótima leitura e encontro vocês no próximo vídeo, beleza? Até lá!